Irmãos, nós iremos ler o Salmo 19 agora. Peço que vocês abram suas Bíblias ali. Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que o Senhor nos conduza na meditação de sua palavra. Nesse texto, neste salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, o Espírito Santo está nos ensinando, entre outras coisas, a amar a palavra do Senhor. Ele está nos mostrando quanto a Bíblia é poderosa, tanto para nos revelar quem é o nosso Deus, o Deus a quem nós adoramos, como também para trazer bênçãos para a nossa vida. Então ele diz aqui, a lei do Senhor é perfeita. Ele diz, a lei do Senhor restaura a nossa alma. Ela nos dá sabedoria espiritual. Ela alegra o nosso coração. Ela ilumina os nossos olhos, isto é, ela nos traz compreensão espiritual. E a lei do Senhor aqui é mencionada, ou a palavra de Deus é mencionada de diversas formas. E cada uma delas revela um dos aspectos do que é a Bíblia para nós. Primeiro, ela é a lei do Senhor, isto é, ela é a instrução de Deus para a nossa vida, através da qual Ele mostra o caminho pelo que nós devemos andar. Ela também é chamada de o testemunho do Senhor, porque ela fala dele para nós. Ela nos revela quem é Deus, o seu caráter, as suas obras, aquilo que Ele deseja para a nossa vida também. A Escritura também é chamada de os preceitos do Senhor, o que Ele tem estabelecido como norma para as nossas vidas. Por isso, outro sinônimo aqui é o mandamento do Senhor. E, finalmente, o temor do Senhor, porque ela nos ensina a amar e a respeitar ao Senhor nosso Deus. A lei do Senhor, além dela ser perfeita, ele diz aqui, restaura a nossa alma. E por que ela restaura a nossa alma? Primeiramente, porque ela nos conduz à fé em Jesus Cristo. Ela nos mostra os nossos pecados, nos traz convicção dos nossos pecados e, portanto, nos leva ao arrependimento e à fé para com Deus. Uma vez que ela faz isso, que ela opera em nós a fé em Jesus Cristo, ela também nos dá novas esperanças, nova razão para viver e uma alegre e certeira expectativa da vida eterna. Uma vida abençoada não somente aqui, mas
para todo sempre. Também nos ensina a enxergar a vida do ponto de vista de Deus, isto é, nos ensina a olhar este mundo da maneira como Deus olha. E se você pensa, ou se você olha da mesma maneira que Deus, então você vai pensar da mesma maneira que Ele e também vai aprender a se comportar. Nós aprendemos a pensar de acordo com aquele cujos pensamentos são mais altos, são melhores, cujo entendimento é perfeito. A palavra do Senhor, em resumo, ela nos ensina a amar a Deus, a viver para Deus. E eu gostaria, meus irmãos, de, entre tantas coisas preciosas que esse texto nos diz a respeito da lei do Senhor, destacar essa frase que está no versículo 7, onde está escrito que ela restaura a nossa alma. Vamos meditar a respeito deste assunto. A lei do Senhor restaura a nossa alma. O que é alma? Essa palavra, alma, é usada nas Escrituras em vários sentidos. Conforme o contexto, a gente pode saber do que se trata. Então, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 12, a palavra alma ela é usada para se referir ao sangue dos animais. Quando Deus diz ali para o povo de Israel que eles não deveriam comer carne cujo sangue não tivesse sido derramado. Teriam que derramar o sangue, porque no sangue estava a vida. Então ali, a palavra alma, ela tem o sentido de sangue, mostrando o próprio versículo que o sangue é o meio através do qual a vida flui por qualquer corpo animal, seja o animal racional, ou seja os animais que a gente chama de irracionais. Em Gênesis capítulo 46, a palavra alma se refere à totalidade de um ser humano como pessoa. Então, em algumas traduções da Bíblia, a palavra hebraica lá, nefesh, é traduzida por alma, em português é o sentido de pessoas. Em Levítico capítulo 22, mais uma vez a palavra se refere à vida. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a palavra alma, ela se refere à nossa vida intelectual, aquilo que nós pensamos constantemente. Agora, na maior parte das vezes, quando a Bíblia e nós usamos a palavra alma, ela é sinônima da palavra espírito também, nas Escrituras e no nosso linguajar. Então, se refere, nesse sentido, à parte imaterial do nosso ser. Eu queria pedir que os irmãos, por favor, abrissem agora as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 6. A gente vai ler o versículo de número 9 e o versículo de número 10 também, onde é um dos muitos exemplos na Escritura em que a palavra alma é usada neste sentido. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10. E João está aqui falando de uma visão que ele teve no céu, e do céu. E diz assim: quando o anjo abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Então você veja, aqui nesse contexto, a palavra alma é usada para se referir àqueles que já foram morar no céu e que estão aguardando o dia do juízo final, quando todos aqueles que perseguiram o povo de Deus serão levados diante do Senhor para julgamento. Então aqui, a palavra alma, o que ela está descrevendo? Aquilo que sobrevive de nós depois da nossa morte. E como a gente está estudando nas quartas-feiras, a alma ou vai para o céu ou não, depende do relacionamento dela com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto aqui, alma é a nossa consciência, digamos assim, extracorpórea. É a sede da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a fonte das nossas decisões, conforme Apocalipse, conforme Lucas, conforme Paulo, todos seguindo o ensinamento de Jesus. Alma é aquela, digamos assim, parte de nós que sobrevive após a morte. A nossa consciência é a habitação de todos os aspectos do nosso homem interior. É na alma que nós tomamos as nossas decisões. É a alma que dirige os nossos pensamentos.
e também os nossos sentimentos. Bem, meus irmãos, está escrito no Salmo que a lei do Senhor restaura a nossa alma. A lei do Senhor, que é perfeita, é que restaura a nossa alma. Ora, se isso é verdade, isso significa que sem a palavra de Deus, a nossa alma está precisando de restauração. A nossa alma não está bem. Em contraste com a palavra de Deus, que é completa, perfeita, sem a palavra de Deus, a nossa alma é incompleta. Ou, colocando de outra maneira, sem a palavra de Deus operando em nós, nós estamos espiritualmente enfermos, para não dizer espiritualmente mortos. Se a palavra de Deus não penetra no nosso ser interior, há feridas espirituais que carecem de ser curadas, de ser pensadas. O óleo curador do Espírito Santo ainda precisa ser derramado dentro dos nossos corações. Ora, meus irmãos, todos nós, seres humanos, em maior ou menor medida, temos feridas na nossa alma, no nosso homem interior. Temos os nossos sentimentos de infelicidade, temos a nossa consciência das culpas pelos nossos pecados. Nós temos sentimentos de ansiedade, muitas vezes de depressão, muitas vezes sentimentos de rejeição da parte dos outros em relação a nós, e às vezes também sentimentos até de auto-rejeição, sentimentos de solidão, de abandono, porque a nossa alma é extremamente sensível a tudo que acontece à nossa volta. E a cada dia, os nossos próprios pecados, ou os pecados das pessoas à nossa volta, contra nós ou contra pessoas a quem nós amamos, ou as nossas próprias fraquezas interiores, e tudo de mal que nos cerca e que acontece nesse mundo, nos ferem interiormente, nos machucam por dentro, nos desintegram por dentro e nos separam de Deus e do nosso semelhante. Como o apóstolo Paulo, falando a respeito de certas experiências, ele escreveu assim: o bom desejo que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não desejo, isso eu acabo fazendo. E conclui: miserável homem que sou, a menos que Jesus Cristo me liberte. E Jeremias, o profeta, descrevendo certa ocasião o sofrimento pelo qual estava passando, ele disse assim: ai, meu coração, as paredes do meu coração, feridas da alma, alma machucada. Mas veja, diz a palavra de Deus, há remédio para a alma enferma, porque a Bíblia diz: a lei do Senhor restaura a alma. Isto é, a palavra de Deus é o remédio para nós, é o meio através do qual Deus vem ao nosso coração, e quando Ele entra no nosso coração, quando Ele começa a penetrar no nosso coração, é como um tratamento que se inicia. E gradualmente a palavra de Deus vai fazendo a sua santa obra dentro de nós. E a cada dia a nossa alma vai se tornando mais vigorosa, mais sadia, mais forte, mais robusta. À medida em que a palavra de Deus faz a sua obra na nossa vida, a nossa alma se torna mais feliz, satisfeita, mais capacitada a enfrentar as vicissitudes da vida, os problemas que surgem diante de nós, porque a palavra de Deus cura as feridas e a palavra de Deus nos torna melhores interiormente. Agora, em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria então de mencionar algumas características de uma alma sadia, de uma alma que está sendo curada, que está sendo restaurada a cada dia pela palavra de Deus. Num certo sentido, se a gente fosse mencionar tudo que a palavra de Deus faz na nossa alma, na nossa vida interior, o assunto seria inesgotável, porque são inúmeros os aspectos em que a Bíblia trabalha no nosso coração. Mas eu quero me deter em alguns poucos exemplos que servirão, assim, para todas as outras áreas em que nós estivermos sentindo necessidade, né? E para isso, eu quero então, como eu disse para vocês, tomar alguns exemplos da própria Bíblia. Exemplos de gente que teve a sua alma restaurada, que teve o seu ser interior curado. O que é uma alma sadia? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que alma sadia, entre outras coisas,
é aquela que sabe lidar com as frustrações da vida. Porque vocês sabem, na vida nós temos muitas frustrações. O que é frustração? É desapontamento, é decepção diante de algo que nós estávamos esperando ou estávamos necessitando e não acontece. E quando, por exemplo, eu desejo algo que não acontece, eu posso me sentir frustrado. Hoje de manhã eu estava esperando apresentar uns PowerPoints para os irmãos aqui. Consegui? Foi uma frustração, não é? Acontecem coisas no nosso dia a dia que a gente não consegue lidar, que estão acima do nosso controle. Agora, meus irmãos, existem pessoas que não sabem lidar com frustrações. Frustrações, todos os seres humanos experimentam. Por exemplo, a frustração de um momento de desemprego, a frustração de uma enfermidade pela qual nós pudemos estar passando, a frustração, às vezes, de um relacionamento mal resolvido, que mesmo que você tente de todo modo lidar com aquilo, não consegue, e muitas outras coisas que podem nos deixar frustrados. E quando a nossa alma não está sadia, a nossa reação também não é sadia. A pessoa que não sabe lidar com as frustrações, ela pode se tornar uma pessoa amargurada. Ela pode se tornar uma pessoa cheia de ressentimentos. Ela pode se tornar uma pessoa gravemente deprimida. É uma pessoa que pode se tornar grandemente murmuradora. Sabe aquele tipo de pessoa que reclama de tudo, que nada está bom para ela? Isso é sintoma de uma alma enferma, de uma pessoa que não está conseguindo enxergar a vida, não está conseguindo pensar na vida de acordo com os pensamentos de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E, meus irmãos, Deus não quer ressentimento no nosso coração. Deus não quer amargura na nossa vida. Deus não nos quer deprimidos por frustração diante das circunstâncias. Jesus morreu na cruz, Jesus foi ferido ali no nosso lugar para que nossas almas sejam sadias, sejam fortes, sejam curadas. Ele não morreu por nós para que nós vivamos assim, cheios de dores espirituais, e vivendo a vida cristã como se fosse uma terrível cruz em antecipação ao céu. Ao contrário, Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, uma pessoa que vive triste, ela não consegue experimentar isso. Uma pessoa que vive amargurada não consegue ter uma alma satisfeita. Eu quero citar um exemplo de uma alma sadia nesse sentido. Filipenses capítulo 1, eu peço que vocês, por favor, abram suas Bíblias ali. Filipenses capítulo 1, sabemos que Filipenses é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo, onde ele fala bastante dos sentimentos dele. Capítulo 1, versículos 15 a 18, eu quero ler com os irmãos. O apóstolo Paulo escreveu assim: alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vocês sabem que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, assim como quando ele escreveu Efésios, Colossenses e Filemão também, ele estava preso, provavelmente na cidade de Roma, sob a acusação do terrível crime de pregar o Evangelho. E ele ficou ali pelo menos 2 anos na prisão. Foi quando ele produziu bastante também essas cartas que eu acabei de mencionar para os irmãos. E ele diz aqui que o fato dele estar preso motivou muita gente boa a pregar o Evangelho também, vendo como o apóstolo Paulo era uma pessoa consagrada, dedicada. Então, motivados por isso e por amor a ele, começaram a falar de Jesus também em muitos lugares. Mas outras pessoas começaram a pregar o Evangelho não exatamente com essa mesma boa intenção. Ao contrário, queriam fazer com que o apóstolo Paulo se sentisse atribulado, enquanto que outros estavam pregando e ele ali na prisão sem poder pregar.
Sabe assim, aquele tipo de pessoa boba que quer fazer ciúme nas outras? Algumas pessoas, diz aqui ele, pregavam o evangelho querendo provocar inveja e ciúmes no coração dele. Mas como é que ele reagia quando alguém queria provocar ciúmes nele ou inveja nele? Ele falou assim, não tem importância. O que importa é que de todas as maneiras o nome de Cristo está sendo exaltado. O nome de Jesus está sendo pregado. E se o nome de Jesus está sendo pregado, também com isso me regozijo e me regozijarei. Quer dizer, se quiseram fazer ciúmes para ele, como é que diz o mineiro? Caíram do cavalo, não é? Não conseguiram fazer com que ele se sentisse atribulado por causa disso. Sabe por quê, meus irmãos? Uma alma sadia, uma alma que está em comunhão com Deus. E então as circunstâncias exteriores, as vicissitudes da vida não derrubam essa pessoa. Ela está firmada sobre a rocha, como disse Jesus, firmada nas palavras do Senhor. Então Paulo não se deixou manipular pelas armadilhas de Satanás, não se deixou manipular por aqueles que queriam vê-lo cabisbaixo. O que importava para ele é que ele sabia enxergar todas as coisas na sua vida do ponto de vista de Deus. Por favor, abra lá no capítulo 4 agora de Filipenses. A gente vai voltar a esse texto no domingo que vem, mas Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. E ele fala aqui de uma outra coisa que ele estava experimentando na prisão. Filipenses 4, de 11 a 13, ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você percebe? Ele diz assim, olha, se eu estiver com fome, ou se eu estiver com a barriga bem cheinha, se eu estiver sendo honrado, ou se eu estiver sendo humilhado, não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo, todas as situações eu posso experimentar, eu posso enfrentar, porque tem alguém que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo na prisão, mesmo passando necessidades, mesmo passando provações, uma alma satisfeita, uma alma alegre, uma alma experimentando vida em abundância, uma pessoa que não se sentia derrotada diante dos problemas da vida. Em segundo lugar, uma alma sadia, nós podemos também dizer que é uma alma que sabe amar, não importam as circunstâncias. Ou colocando de outra maneira, ama incondicionalmente. Eu quero citar um outro exemplo. Um homem que continuou a amar mesmo sendo rejeitado. Eu peço que você, por favor, abra agora lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos 6 e 7. Samuel 8, versículos 6 e 7, no primeiro livro de Samuel. E a Bíblia diz assim nesses dois versículos, 1 Samuel 8, 6 e 7. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Este capítulo aqui, meus irmãos, ele começa contando para nós o que aconteceu depois que Samuel, profeta, homem de Deus, juiz de Israel, se tornou idoso. Samuel, por muitos anos, serviu a Deus fielmente, serviu fielmente ao povo de Israel. E agora os israelitas, vendo que ele já estava em idade avançada e que seus filhos não iriam seguir o mesmo caminho de Samuel, sendo juízes em Israel também, pediram que Samuel desse para eles um rei que os governasse. E Samuel, diz a Escritura, ficou muito contrariado com este pedido de Israel, porque a motivação deles estava errada. Eles pediram assim para Samuel, dá-nos um rei que governe sobre nós como todas as outras nações. Queremos ser igual ao mundo, é o que eles estavam dizendo para Samuel, né? E então,
Samuel orou a Deus e pediu orientação a Deus. E a resposta que o Senhor deu foi essa: faça o que eles estão pedindo. Porque não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim que eles estão rejeitando. E Samuel então seguiu a orientação de Deus. Embora o seu coração tivesse ficado triste e contrariado, ele seguiu a orientação do Senhor e então foi ungido um homem chamado Saul como rei sobre Israel. Algum tempo depois, os israelitas ficaram convencidos de que eles haviam pecado quando eles fizeram esse pedido para Samuel. Quando eles disseram: olha, sai da frente e coloca um rei para cuidar da gente. Eles haviam pecado e então eles pediram que Samuel orasse por eles, para que o pecado deles fosse perdoado. E a resposta do profeta está lá no capítulo 12. Vá lá para o capítulo 12 agora, por favor. 1 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 23, tá bom? Depois que eles oram apavorados, porque viram a repreensão de Deus na vida deles, ou melhor, depois que eles se convencem do seu pecado, eles pedem para Samuel: ore por nós. E a resposta de Samuel foi essa: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Eu confesso para os irmãos que quando eu li essa história pela primeira vez, eu pensei assim: se eu fosse Samuel, não ia orar por ninguém. Falou que não me quer? Se vira, vai falar com Deus sozinho, não é? Mas como é que Samuel responde? Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. É verdade, vocês pecaram quando me rejeitaram, quando pediram um rei. Vocês fizeram isso, a prova é que o Senhor está mostrando isso para vocês, mas eu vou orar por vocês, eu vou fazer mais. Eu vou ensinar o caminho bom e direito para vocês. Irmãos, por que Samuel faz isso? A palavra que eu encontro na Bíblia para uma atitude dessa é amor. É quando você mesmo se sente rejeitado, você não fica assim, morrendo de dó de si mesmo. Você não começa a dizer assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Ó céus, ó vida. Não é a atitude de alguém que está em comunhão com o Senhor. Ao contrário, é alguém que vai continuar amando, mesmo quando não se sente amado. Tem algum versículo na Bíblia que diz para você, tem algum mandamento para você: seja amado? Tem algum? Mas a Bíblia contém inúmeras vezes o mandamento que diz assim: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu irmão, ame o Senhor teu Deus. É claro, meus irmãos, que eu não estou dizendo que é pecado a gente ser amado. É claro que não é? Mas o que eu estou dizendo é: Deus nos tem chamado em primeiro lugar para amar. Quando uma pessoa tem a alma sadia, ela tem também, digamos assim, a mesma atitude que houve no coração de Cristo Jesus. Eu queria ler com vocês, lá no livro de Marcos, agora capítulo 10, versículos 21 e 22. E ali, mais um texto que fala de amor. Agora, o amor do Senhor Jesus em relação a alguém que não o amou. Marcos capítulo 10, versículos 21 e 22. Marcos 10, 21 e 22. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos, tá bom? O Eric, você pode, por favor, querido, ler em voz alta para a gente? Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O Evangelho está nos contando a respeito de um homem que procurou Jesus, desejoso de conhecer o caminho da salvação. E Jesus mostrou para ele o que ele deveria fazer. Com muito amor, o texto diz assim: Jesus, olhando para ele, o amou e disse para ele: vai, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois me siga. E qual foi a atitude desse homem? Ele ficou contrariado com o que Jesus falou e se retirou triste. O coração dele amou mais o dinheiro que ele tinha do que o Senhor Jesus. E o que Jesus fez diante disso? Meus irmãos, o texto segue dizendo para nós que Jesus lamentou,
comentou com seus discípulos o fato triste do estado espiritual daqueles que amam as coisas deste mundo. Mas uma coisa muito interessante, Jesus não se sentiu culpado pela atitude daquela pessoa. Veja, o maior evangelista que esse mundo já viu, e a pessoa que mais amou a esse mundo, Jesus não sai correndo atrás desse jovem, não é? Dizendo mais ou menos assim, não, volta que eu vou facilitar a coisa para você. Esquece isso que eu falei de vender as coisas para os pobres, não é? É vender as coisas e dar aos pobres. Jesus não foi ir atrás dele dizendo assim, olha, você não precisa tomar uma atitude radical. Ele não fez isso. Jesus estabeleceu para ele, deixou muito claro para ele o caminho da salvação. E embora ele não tenha aceitado esse caminho proposto por Jesus, Jesus não ficou morrendo por dentro por causa disso. É o que eu quero dizer. O que eu quero focalizar com isso, meus irmãos? Às vezes as pessoas se comportam errado à nossa volta. As pessoas não fazem aquilo que é certo. E nós começamos a nos sentir culpados. Ou a gente começa a morrer por dentro por causa da atitude errada que os outros tomam. Irmãos, nós precisamos amar cada pessoa à nossa volta, como Jesus. Mas isso não significa que nós tenhamos que nos destruir quando as pessoas fazem coisas erradas e viver carregando culpa durante a vida inteira. Jesus continuou a ensinar com amor, Jesus continuou a amar esse jovem, mas Jesus não se desmoronou interiormente, porque Jesus tem uma alma sadia, uma alma forte. Terceira coisa que eu gostaria de destacar ou de mencionar, uma alma sadia sabe que está neste mundo servindo a Deus. Por isso ela não tem que se preocupar com as opiniões dos outros. Nós vivemos numa sociedade, eu estou me lembrando, uma vez eu estava no colegial, e um dia chegaram as notas, vão chegar as notas, viu, Edna, lá no Instituto Bíblico, né? Chegaram as notas de história, e eu tinha tirado, acho que 9 naquela vez, e um companheiro lá tirou 10. Então o professor ia dando as notas e falando, né, entregando as provas e falando. Ele olhou para mim e falou assim, até que enfim eu tirei uma nota maior que você. Eu olhei para ele e falei, você fica olhando isso? Ele falou assim, eu fico competindo com você o tempo todo. Não acontece muito na sua vida? Não acontece muito nesse mundo em que nós vivemos? As pessoas ficam competindo umas com as outras para ver quem é o melhor, para ver quem é o maior. Então, de repente, alguém hoje, ele está no topo, mas um dia ele encontra alguém que é um pouquinho maior que ele, né? E aí vem a frustração, aí vem a tristeza. Ora, meus irmãos, nesta sociedade altamente competitiva, eu acho graça quando eu vejo os americanos gostam de competir até para ver quem come mais, né? Para ver quem é o mais guloso, o de estômago maior. Que coisa, que mundo competitivo é esse que a gente vive? E as pessoas, então, elas são constantemente incentivadas a ficarem se comparando umas com as outras. Mas a alma da pessoa que está satisfeita, ela não precisa competir com ninguém. Ela não sente necessidade de ser melhor do que os outros, de estar acima dos outros. Ela não sente necessidade de competir, porque a sua satisfação é estar exatamente no lugar que Deus quer que ela esteja. E se ela está dentro da vontade de Deus, ela está feliz e não precisa de mais nada. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, por favor, abra lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Dama, lê, por favor, querida, em voz alta. Porque não precisamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Isso, a nova versão atualizada diz, revelam falta de sabedoria, ou falta de conhecimento, né? Assim, por que Paulo fala isso? Porque na segunda carta ele tem que explicar para a igreja de Corinto que algumas pessoas que estavam dizendo que ele, Paulo, era um falso apóstolo, enquanto que eles eram apóstolos de verdade, né? Então Paulo diz assim, olha, eu não fico me medindo com os outros, como fazem outras pessoas, ficam
competindo uns com os outros, medindo-se uns com os outros, louvando-se a si mesmos. Quem faz isso está revelando insensatez, falta de sabedoria. Irmãos, desculpem usar essa expressão, é burrice ficar se comparando com outras pessoas. Eu já contei para vocês que quando eu era recém-convertido, eu lia muito os escritos de um certo pregador do século XVIII, lá na América do Norte, né? E eu orava, Senhor, eu queria ser que nem aquele pregador lá. Não vou falar para vocês não quem é, né? Mas eu quero ser que nem aquele pregador lá. Eu sempre orava. Um dia eu estou lendo Romanos capítulo 12, e está escrito assim na palavra de Deus: não pense de si mesmo, cada um não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. E quando, então, eu li esse versículo, eu pensei, Deus não quer que eu seja o fulano de tal 2. Ele quer que eu seja o melhor Plínio Fernandes que eu puder. Irmãos, isso é para todos nós. Seja o melhor você que você puder. É o que Deus quer da tua vida. Você não precisa ser igual a ninguém, não precisa ser superior a ninguém. Também não precisa se sentir inferior a ninguém, porque você é produto da sabedoria de Deus. Você é fruto do amor de Deus. E Ele tem dado certas capacidades a você que são só para você usar para a glória dEle. Então não queira ser igual a ninguém. A alma sadia não precisa disso. Em quarto lugar, eu coloquei apenas 4, viu? Não se preocupem não. Em quarto lugar, amados, uma alma sadia é uma alma que sabe dizer não às tentações. Gênesis capítulo 39, versículos 6 a 12, a gente vai ler agora. Gênesis 39, de 6 a 12. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. A alma de José não precisava provar para ninguém que ele era homem de verdade, não é? Porque estão somente os dois naquela casa, e essa mulher está tentando José todos os dias, insistindo. Ela é a dona dele, a esposa do dono dele, ele é um escravo. Mas ele diz: como é que eu vou cometer uma maldade tão grande contra Deus? Como é que eu vou ceder? E um dia, então, essa mulher tenta abusar dele. Ele sai correndo daquele lugar. Porque às vezes você precisa ser mais homem para sair correndo do que para ficar, não é? E dizer assim: não, eu sou capaz de enfrentar. Não. José fugiu do pecado, porque a alma de José estava ligada à alma de Deus. Então ele sabia o que podia e o que não podia fazer. Então, meus irmãos, algumas características apenas de uma alma sadia. É uma alma que sabe lidar com as tentações. É uma alma que sabe lidar com as rejeições. É uma alma que sabe amar incondicionalmente. É uma alma que não precisa ficar competindo com outras pessoas. É uma pessoa de bem consigo mesma, porque é uma pessoa que está de bem com Deus. Bem, como ter uma alma
assim. Eu vou ser mais rápido para não cansar excessivamente os irmãos, mas, primeiro, conheça a palavra de Deus. Vamos ver o segredo de José? Capítulo 41 aqui de Gênesis, nós estamos em Gênesis, né? Capítulo 41, versículos 15 e 16. Anderson, você pode, por favor, ler, querido, em voz alta para a gente? 41, 15 e 16. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus que vai dar uma resposta para o bom do Senhor ao rei. Isso. Irmãos, eu queria notar esta última frase aqui. Quando José está conversando com Faraó, e José diz assim: não está isso em mim, mas Deus dará resposta ao rei. Entenda, José ali não tinha uma Bíblia como nós temos. Então, a maneira dele experimentar a revelação de Deus era diferente naqueles dias. José tinha o dom de interpretar sonhos. Mas o que eu quero destacar é que, para as circunstâncias que ele enfrentava, o que José fazia no seu dia a dia? Buscava uma resposta de Deus. Buscava a palavra de Deus. Qual era o segredo de Samuel? Vamos lá para Samuel, que a gente mencionou? 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 10, a gente vai ler agora. Eu vou pedir para o Danilo ler, por favor, tá bom? E pedir também que alguém, por favor, me traga mais um copo de água. Eu falei para os irmãos que bastava um, então a culpa é minha se agora não tenho água aqui, né? 1 de Samuel capítulo 3, versículo 10. Danilo, por favor, querido. Depois veio o Senhor, parou e chamou como 2 outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Isso. Veja, Deus está chamando Samuel. Muito obrigado, irmão. Não vou fazer como Davi. Lembra da história que o pastor Djalma contou outro dia, né? O que Davi fez quando levaram água para ele? Ele derramou perante o Senhor em libação. Mas eu vou beber essa água. Muito obrigado. Ele diz assim: respondeu Samuel: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Sabe por que Samuel sabia lidar com os sentimentos de rejeição, com as contrariedades da vida? Ele ouvia Deus falando com ele. A palavra do Senhor falava ao seu coração. Não foi isso que aconteceu quando Israel disse para ele: dá-nos um rei? Ele foi orar, e Deus disse para ele: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. E Deus então abençoou Samuel. Qual era o segredo de Paulo? Vamos lá para 1 Coríntios agora, capítulo 2, versículos 12 e 13. Gesiel, você pode por favor ler para a gente em voz alta? Isso. Então veja o que Paulo diz: olha, o Espírito que habita em nós não é o Espírito do mundo. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. E por causa desse Espírito que habita em nós, nós somos ensinados a pensar espiritualmente, conferindo as coisas espirituais com as coisas espirituais. Somos ensinados pelo Espírito. Qual o segredo de Paulo? Ouvia o ensinamento de Deus, a palavra de Deus. E qual era o segredo de Jesus? João capítulo 8, versículo 55. Vamos lá também? João 8, 55. Karina, você pode ler, por favor, meu bem? João capítulo 8, versículo 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós. Mentiroso, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Isso. Aqui Jesus está falando do seu relacionamento com o Pai. E ele diz: eu conheço o Pai. E eu guardo a sua palavra. Você vê,
Todas essas pessoas tiveram uma coisa em comum: contato íntimo com a palavra de Deus. A gente poderia continuar citando Daniel, Elias, Davi, contato com a palavra de Deus. Não no sentido, por causa das circunstâncias da época em que eles viveram, não no mesmo sentido do Salmo 19, que é o nosso texto básico, porque eles não tinham a revelação ainda escrita completamente, não é? Mas o que eu quero destacar, esses homens sempre estavam em contato com a palavra de Deus. Agora, por favor, olhe para a sua mão. O que você tem na mão? Você tem a palavra de Deus. Você tem a Bíblia completa. Em todas as 11 versões que a gente estava estudando hoje cedo. É um privilégio enorme. Para todas as circunstâncias da sua vida, você tem como buscar o que Deus está falando. Porque, como diz na segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para repreender, a fim de que o homem de Deus saiba como se comportar em cada circunstância da sua vida, preparado para toda boa obra. Sim, você é uma pessoa tremendamente privilegiada. Então, naqueles momentos em que você está se sentindo ferido interiormente, tem um Deus que fala com você, através das Escrituras Sagradas. Segunda coisa, além então de conhecer a palavra de Deus, aprenda a pensar de acordo com a palavra de Deus, a pensar de acordo com a Bíblia. Mude os seus pensamentos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos ver agora? Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5. Irmã Maria das Neves, por favor, meu amor, leia em voz alta para a gente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos ofícios. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento ao obediência. Isso, obrigado, Nevinha. Olha que coisa maravilhosa, diz o apóstolo Paulo, né? Ele está dizendo assim, olha, as armas com as quais nós lutamos, quer as de ataque, quer as de defesa, as de direita e de esquerda, elas não são armas carnais, elas são armas espirituais e são poderosas, porque elas destroem a arrogância humana, elas destroem a sabedoria desse mundo. Por que elas são capazes de fazer? Elas levam cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, tem alguém que constantemente está batalhando pela mente de vocês, querendo colocar as ideias dele na mente de vocês. É aquele a respeito de quem nós lemos lá em João capítulo 10, por exemplo, o ladrão das almas, que vem para matar, roubar, destruir. E como é que você vai vencer ele? À medida em que você leva o seu pensamento à obediência de Cristo. Você sabe que a gente é capaz de controlar os nossos pensamentos, não é? Não somos pessoas assim que vivem irracionalmente, mas podemos conduzir aquilo que estamos pensando. Ora, meus irmãos, uma das coisas que muitas vezes eu ouço de crentes falando para mim, diante de um momento difícil, é: não consigo. Você já falou isso? Essa situação eu não consigo. Não posso. Ah, como eu escuto gente que tem o Espírito Santo dizer assim: eu não dou conta. Irmãos, é isso que o Espírito Santo ensina a gente a falar? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não nos sobrevém nenhuma tentação além das nossas forças. Então, o que nós precisamos fazer quando estivermos dominados por pensamentos que não são de acordo com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus? Levar o pensamento cativo à obediência de Cristo. E não fazer aquilo que o diabo quer fazer na nossa mente. Cabeça vazia, como é que é? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Que a sua cabeça não seja a oficina do diabo, mas que a sua mente seja repleta da Palavra de Deus.
Se eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, o que diz o Salmo 27? Quem é a fortaleza da minha vida? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, em segundo lugar, depois de conhecer, pense de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, faça de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho um remedinho lá em casa, que eu acho assim, caiu do céu não, né? Assim, mas foi Deus que deu. Um tal de clopidogrel, que eu tomo para não, como é que é, dona Maria? Não formar plaquetas, né? Anticoagulante, né? Porque por causa da... Se entupir aqui, é um abraço, né? Jesus vai me abraçar. Então, eu tenho esse remédio lá. E me disseram assim, olha, tome todos os dias, durante 1 ano, tem que tomar. Porque se tomar, é perigoso acumular plaquetas dentro das minhas artérias. Pois bem, meus irmãos, imagina se eu levo esse remédio para casa e digo assim, Senhor, muito obrigado por esse remédio. Coloco lá no armário e todo dia olho, ai que bênção eu ter esse remédio. E não tomo. Adianta? Não adianta eu conhecer a Bíblia se eu não praticar a Bíblia. Antes, eu vou crescer espiritualmente à medida em que eu faço o que ela diz. Por exemplo, às vezes eu vejo assim pessoas que ficam a vida inteira fazendo teologia a respeito da oração. E se essa não for a vontade de Deus, como é que eu vou saber o que está predestinado? Ficar fazendo teologia a vida inteira. Sabe qual é o resultado? Não aprende a orar. Sabe como é que a gente aprende a orar? Orando. Sabe como é que a gente aprende a fazer a vontade de Deus? Fazendo. Não é deixando a Bíblia no armário, ou deixando aberta no Salmo 91. É conhecendo e praticando. E quando alguém pratica, ele se torna forte espiritualmente. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Por favor, presbítero Neri, leia em voz alta para a gente. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a sua faculdade exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. De acordo com o Espírito Santo aqui, meus irmãos, como é que uma pessoa vai se tornar madura para discernir o bem e o mal? Como é que vai acontecer? O alimento sólido da palavra de Deus é para os que têm as suas faculdades exercitadas pela prática. Não é assim que funciona também no corpo humano? Quando a gente pratica educação física, experimenta não praticar. O pessoal da música experimenta não ensaiar, não praticar, para ver o que acontece, né? Da mesma forma, na nossa vida espiritual. Se a gente não pratica, então nós não crescemos espiritualmente. E aí a gente pensa igual ao mundo. E aí vem as vicissitudes da vida. Ai, como eu sofro. Coitado de mim. Lembra quem é que falou para outra pessoa ter dó de si mesma na Bíblia? Lembra, Edna? Acho que você lembra. A menininha do lado está te ajudando. Pedro. Jesus tem compaixão de ti. E o que Jesus respondeu para Pedro? Arreda Satanás. Porque ficar com dó de si mesmo, meus irmãos, é coisa do diabo. Você não é um coitadinho, não é mesmo? Você é filho de Deus. Então, por que um filho de Deus vai ter dó de si mesmo? Não é? Não precisa. Nós temos um Pai que cuida de nós. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Querido, tem áreas da sua vida que precisam ser curadas. Coisas que precisam ser restauradas. Busque a palavra do Senhor. Clame o Senhor. Senhor, cura as minhas emoções. Cura o meu coração. Cura a minha vida. Porque, como está escrito,
Lá na cruz, Jesus levou sobre si as nossas chagas, as nossas feridas. Vamos